para desfazer mais um mal-entendido e para contar para vocês um pouco mais sobre essa perseguição que já faz 18 anos. Disseram que era por causa do emprego de garçonete, porque a moça foi demitida. A moça foi demitida, ela começou a falar para todo mundo que eu tinha brigado pelo emprego dela, que eu tinha batido nela, Mas é mentira, tudo isso é mentira. O pessoal da Dona Maria Elvira aconselhando ela a mentir, a fazer chantagem psicológica, principalmente com o seu Ari Vasconcelos, pedindo para que ela chorasse. Se possível, tu até chora nos pés do seu Ari. Eu escutei eles falando. Se for possível, tu até chora. Pra castigar a veinha, porque, obviamente, porque não é de graça. O seu Ari tem que pagar. O seu Ari, o Renê, o Ari Filho Júnior, parece que um monte de gente aí, um monte de empresário também tem que pagar para eu ser vigiada. E para que esse vigiamento continue, eles precisam inventar situações, mentiras, calúnia, difamação, vídeo fake, áudio fake, usando a inteligência artificial, usando o meu tom de voz e a minha imagem, eles falando mal delas. O pessoal da Dona Elisângela disseram que até elas pedem para fazer vídeos com a minha imagem, eu esculhambando elas. Até elas pedem para ser xingadas usando meu tom de voz e a minha imagem para poder para elas poderem mostrar pros velhinhos, os velhinhos empresários e políticos, para que eles continuem recebendo dinheiro. Então, são coisas que não acontecem, são coisas que eu não disse, são coisas que eu não falei, coisas que eu não fiz. Eles inventam usando meu tom de voz e a minha imagem. E esses vídeos que eles fazem com inteligência artificial são mostrados para os grupos e para esses velhinhos, para eles poderem manipular esses velhinhos para que eles continuem recebendo dinheiro. Então, gente, e eles pedem para que alguns velhinhos que têm cargo na prefeitura, secretário da saúde, secretário da segurança, secretário da educação, eles pedem para a gente ser judiado, para a gente ser maltratado, eles usando o cargo deles e elas usando a sedução e a inteligência artificial, falando mal desse povo, falando mal do monte de gente, usando meu tom de voz e a minha imagem. Essa semana eu preciso conversar com o secretário da saúde, porque eles disseram que o secretário da saúde também ajuda eles a prejudicar a gente por uma coisa que eu não fiz, por uma coisa que eu não disse. Então, essa semana eu preciso ir muito lá na Secretaria da Saúde para falar com o secretário, saber o que foi que eu fiz. E se ele tiver algum vídeo, se ele tiver algum áudio, ele me mostre. Eu falando mal dele, que ele me mostre esses vídeos, esses áudios. Porque elas disseram que o secretário da saúde é um peãozinho na mão deles. Então eles fazem tudo que eles querem com o secretário da saúde. Eu vou lá essa semana conversar com o secretário da saúde, e a gente realmente é prejudicada porque às vezes a gente precisa de um atestado de um especialista, precisa de um laudo de um especialista, principalmente do ortopedista. E esses laudos são demorados, às vezes perde a validade e a gente vai ter que começar tudo de novo. Por uma coisa que a gente não falou, por uma coisa que eu não disse, por uma coisa que eu não fiz. Então, esse vídeo
também é para pedir para o secretário da Saúde que, por favor, abra os olhos. Nós não fizemos nada, um monte de gente aí não fez nada. Um monte de gente é vítima de grupos, e esses grupos usam a sedução para manipular o secretário da Saúde. Mulher, cidade pequena, eu vou te dizer. Então, senhor secretário da Saúde, se o senhor quer aceitar a sedução dessas moças, a sedução dessas novinhas, porque eles dizem que tem novinhas colocando no colo do secretário, aceite, mas não deixe de fazer seu serviço, mas não deixe isso tomar conta da sua cabeça e do seu cargo, porque depois eles ficam se gabando que são eles que mandam no cargo do senhor. Quer namorar, namore, mas não judie do povo, não. Não faça isso. Não judie de pessoas que nunca lhe fizeram nada, de pessoas que nunca lhe disseram nada. Principalmente de criança com deficiência. Não faça isso, não. Porque depois eles ficam se gabando que é o senhor que trabalha, mas são eles que mandam. O senhor é que fica com a fadiga de trabalhar todos os dias, mas eles que ficam aqui mandando. Quer namorar, quer aceitar a sedução? Aceite. Mas não deixe que isso tire o seu poder dentro do seu cargo. Porque quem manda aí é o senhor. Mas só que eles é quem diz que quem manda no senhor são eles. Que quem manda no seu cargo são eles e não o senhor. O senhor é só um peãozinho. E isso acontece com o secretário da Saúde, o secretário da Educação, o secretário da Segurança e o prefeito. E a primeira-dama. Eles falam muita coisa aí. Então não vou dizer aqui muita coisa, porque cabe, né, a prefeitura procurar. Aqui muita coisa é dita, muita coisa acontece, muita... menina, com sedução principalmente. Então cabe a prefeitura procurar. Então esse vídeo é para pedir aqui para o seu senhor Adécio Muniz Filho de Paiva, o atual prefeito, que devolva o que foi tirado da gente, que devolva, porque eu preciso colocar uma laje aqui em cima para não deixar mais esse povo entrar aqui na minha casa. O senhor Renê Vasconcelos, senhor Ari Vasconcelos, senhor José Romão e Renato Pessoa nos devolvam o que foi tirado da gente, que eu preciso colocar uma laje aqui. Só que, assim... Eles disseram também que se o prefeito quiser apoio dos grupos, a prefeitura e o pessoal da segurança da cidade de Ubajara tem que deixar esses grupos judiar do povo. Se a prefeitura quiser apoio, eles têm que deixar muitos grupos judiarem de muita gente. Só que quando a prefeitura entender que não é a prefeitura que precisa desses grupos, e sim os grupos que precisam da prefeitura, eles podem reverter essa situação a favor do povo. A prefeitura tem que entender que nem todo grupo vota para eles, que nem todo grupo vota. Tem grupo que não vota. Tem grupo que transferiu os votos para Ibiapina, para Tianguá e não vota aqui. Então a prefeitura tem que entender que quem coloca eles lá na prefeitura é o povão, não são esses grupos. Esses grupos só se apropriam do que é conquistado através do povão. Se o prefeito tá lá na cadeira, não foi porque os grupos colocaram ele lá, não. Foi o povão. O povo que colocou ele lá. Só que eles fazem uma encenação toda como se fosse eles que tivessem colocado o prefeito lá na cadeira. Só que não foi.
Porque na época das eleições aparece um monte de grupo pedindo um monte de coisa, principalmente para invadir casa, para um monte de coisa. E a prefeitura tem que entender que eles precisam reverter essa situação a favor do povo, da população, e não o contrário, gente. Porque daqui a pouco o prefeito não vai mandar na cidade, quem vai mandar são os grupos. Porque isso já acontece com o secretário da Educação, o secretário da Saúde e o secretário da Segurança. Então, esses grupos, principalmente o grupo aqui da Dona Maria Elvira, diz que são eles que mandam no secretário da Educação, no secretário da Saúde e no secretário da Segurança. E no Conselho Tutelar. Então, as pessoas têm que entender que esses órgãos não precisam desses grupos. E que é o contrário. Então tem que reverter isso a favor da população, de quem precisa, gente. Não é de quem passa o dia todinho deitado, fazendo vídeo fake, imagem fake, áudio fake dos outros, não, gente. É de quem trabalha, é de quem passa dificuldade, é de mãe que tem filho com deficiência, é de criança com deficiência, é de um pai que precisa de um apoio, de quem precisa se aposentar, de quem está desempregado. É para isso que o prefeito está lá na prefeitura, para ajudar as pessoas que mais precisam. Mas parece que é um negócio tão esquisito, porque quem mais se beneficia das coisas da prefeitura é quem não precisa, gente. É quem tem saúde, é quem tem emprego, é quem é aposentado com 2, 3, 4 salários mínimos. E tem gente que precisa de um BPC e não consegue. Porque os que têm saúde é que tem o privilégio. Então, Prefeitura Municipal de Ubajara, entenda que não são esses grupos que botam vocês na cadeira, não. É a grande maioria de pessoas que precisam. São as pessoas que precisam desses negócios dos órgãos da prefeitura, da saúde, da educação e da segurança, que botam vocês lá. Agora, depois que o prefeito ganha, o candidato a prefeito ganha, aí eles fazem uma novela tão grande como se tivesse sido eles, como se eles tivessem trabalhado mais do que o prefeito, como se eles tivessem trabalhado mais do que o candidato, como se eles tivessem articulado muito sobre o candidato, que o candidato ganhou, mas é mentira, porque tem grupo que não vota. Eles só falam essas coisas na presença do candidato. Pelas costas, tanto faz, porque sabe que eles vão voltar por conta da pedofilia, por conta da sedução, por conta de namoro com a novinha. Porque o que faz eles voltarem para os grupos, procurarem os grupos, é a pornografia e a pedofilia. Então, quando a prefeitura entender, quando os candidatos entenderem que não são esses grupos que colocam eles lá na prefeitura, que é o povo necessitado, que é o povo que precisa, e que a prefeitura não precisa desses grupos, mas esses grupos precisam do prefeito, quando eles aprenderem isso, pode ser que eles revertam essa situação a favor de quem precisa. Então, gente, esse vídeo aqui é só para que vocês entendam mais sobre essa perseguição. E vou pedir aqui de novo, senhor Adécio Muniz, filho de Paiva, senhor Renê Vasconcelos, senhor Ari Vasconcelos, José Romão, nos devolva, senhor Renato Pessoa, nos devolva o que foi tirado da gente durante essa perseguição, porque eu preciso colocar uma laje aqui em cima, eu preciso ajudar meu filho, eu preciso fazer meu tratamento, eu preciso
receber o que foi tirado da minha família durante esse tempo todo. Então aqui é só para que vocês entendam um pouco mais sobre essa perseguição. Daqui a pouco eu volto para desfazer mais um mal entendido.